Olá pessoal, bem-vindos a mais uma atualização da análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário doméstico. Acho que o principal destaque foi a composição do ministério do presidente Lula e também as primeiras ações tomadas. Tinha uma expectativa no mercado ali no final de dezembro que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele fosse apresentar um plano fiscal que eventualmente fosse reduzir o déficit fiscal esperado para esse ano. Como que ele faria isso? O que tinha saído é que eventualmente ele iria revisar, por exemplo, incentivos tributários que foram dados. Além disso, tinha uma expectativa que a isenção de impostos para combustíveis também fosse terminar no final do ano de 2022. No entanto, em relação, por exemplo, à isenção de imposto para combustível, isso foi estendido para gasolina especificamente por 2 meses, né, por 60 dias, e para o diesel, no caso do diesel, foi estendido até o final do ano de 2023. Por que era importante essa questão da isenção de impostos para combustíveis? Bom, no curto prazo, se realmente terminasse essa isenção, a inflação sobe um pouquinho. No entanto, teria um benefício de arrecadação. Se realmente terminasse essa isenção de impostos para combustíveis, a arrecadação subiria em cerca de 50 bilhões. Tá? A arrecadação que viria dos impostos para a gasolina e para o diesel. Como não aconteceu no caso do diesel, agora só no caso da gasolina, esses 50 bilhões, eles vão se tornar, se de fato o imposto voltar ali em março, essa arrecadação seria de mais ou menos uns 20 bilhões. Né? Então, do ponto de vista de arrecadação, teve alguma decepção com relação a isso. Acho que ainda fica uma expectativa com relação a esse plano fiscal do novo ministro da Fazenda. Do ponto de vista do fundamento econômico, o que a gente observou foi o seguinte, olha, a gente viu a inflação de novembro, do IPCA abaixo do esperado, a inflação do IPCA 15 de dezembro também abaixo do esperado, então uma inflação no curto prazo recente abaixo do esperado levou alguma revisão aí no curto prazo para baixo. No entanto, quando a gente olha a composição da inflação, a gente vê que essa surpresa, ela foi concentrada em alguns itens, como empregado doméstico, condomínio, aluguel, passagens aéreas. A nossa avaliação é que o núcleo da inflação de serviços, que é bem importante para a dinâmica da inflação à frente, esse núcleo ainda deve continuar persistente. Por quê? Quando a gente olha a inflação de serviços, ela ainda está disseminada, o índice de difusão ele ainda é elevado, embora tenha alguma queda recente. Então, na nossa avaliação, a projeção de inflação para o ano de 2023 está em 6,1% e para 2024 está em 5,8%, que são valores que são bem acima da meta de inflação. Além disso, as expectativas de inflação dos economistas para 2024, 25 e 26, elas têm subido, elas subiram nas últimas semanas de dezembro. E aí o que a gente olha é que, por exemplo, a expectativa de inflação para o ano de 2026, vamos dizer, 3 anos à frente, ela está acima da meta, já está em 3,15%. Então, a nossa avaliação é que esse aumento das expectativas, eles mostram que as pessoas estão com uma confiança um pouco menor de que o Banco Central vai conseguir, de fato, trazer essa inflação para a meta. Então, isso, na nossa avaliação, deve levar o Banco Central a elevar a sua preocupação, vamos dizer assim, com a dinâmica da inflação à frente, porque realmente as expectativas, subirem aí 3 anos à frente, deve mostrar, sim, algum incômodo. E aí, quando a gente olha no nosso cenário, eu acho que o cenário básico é que vai ser difícil do Banco Central cortar os juros, então o cenário básico é que o Banco Central vai manter a taxa de juros, vamos dizer assim, ao longo desse ano, e se esse aumento das expectativas ele persistir, ele continuar nas próximas semanas e nos próximos meses, tem uma chance até do Banco Central ter que, na verdade, elevar a taxa de juros. Não é o nosso cenário básico, mas é algo que a gente vai monitorar, vai depender muito dessa sinalização fiscal. Se vier uma sinalização fiscal mais positiva, acho que reduz muito essa chance.
Em relação ao crescimento econômico, a nossa avaliação é que os últimos indicadores ali do quarto trimestre de 2022, eles estão vindo um pouco abaixo do esperado. E aí para o ano de 2023, a gente tem a seguinte situação: uma piora das condições financeiras, né, com juros mais elevados. Por outro lado, algum estímulo fiscal com recomposição do salário mínimo. A nossa avaliação é que o líquido, né, desses fatores deve fazer com que a gente tenha um crescimento um pouco mais baixo, né? Então, um carrego um pouco menor, um carrego estatístico um pouco menor também em 2022. Então, a nossa avaliação é que o crescimento deve ficar mais próximo de 0,5% ali no ano de 2023. Ainda, obviamente, tem muitos fatores que a gente precisa avaliar, né? Muitas indicações em relação às políticas, enfim, a política econômica, mas hoje a nossa projeção é essa. Em relação ao cenário internacional, acho que o principal destaque é que o Fed, o Banco Central Americano, está muito próximo de terminar o ciclo de alta de juros. Ele já reduziu o ritmo de alta na reunião de dezembro para 50 pontos base. Nossa avaliação é que ele deve reduzir novamente na reunião de fevereiro, reduzir para 25 pontos base, de modo, o nosso cenário básico é que a taxa de juros ela vai atingir 4,9% ali em março e deve parar. O risco, obviamente, é que o Banco Central tenha que subir um pouco mais os juros, porque por mais que a inflação esteja desacelerando de maneira relevante, a nossa avaliação é que nos próximos 3 meses, pelo menos, o núcleo do CPI, que é a medida que o Fed olha bastante, né? A gente tira os itens mais voláteis, ela vai continuar rodando ali em torno de 0,2%, que é muito mais baixo do que rodava 0,50%, 0,60%, até mais alto do que já rodou aí nos últimos meses. Então, se a gente pegar a inflação das métricas também alternativas que o Fed gosta de olhar, também a gente está vendo uma desaceleração importante. Então isso, obviamente, vai no lado de desaceleração do ritmo de alta e de encerrar o ciclo lá em março. Por outro lado, o mercado de trabalho ainda segue forte, com criação de emprego, uma taxa de desemprego que ainda é abaixo da taxa de desemprego de equilíbrio, né? Então ainda é inflacionário. Então esse seria o risco para esse cenário aí da taxa de juros terminar ao redor de 5%. Em relação à Europa, o que a gente viu foi uma preocupação um pouco maior do Banco Central Europeu com relação à inflação. Mesmo que a inflação, por exemplo, de dezembro tenha vindo abaixo do esperado na Alemanha, na França, na Espanha, a gente vê que o componente de energia explicou grande parte dessa surpresa, vamos dizer assim, para baixo da inflação. Quando a gente olha o núcleo, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, a gente vê que o núcleo ainda continua pressionado. Então, na nossa avaliação, o Banco Central Europeu deve entregar aí mais 2 altas de 50 pontos base, levando a taxa de juros para 3%. E a nossa avaliação é que o ciclo não deve ser muito mais alto, a taxa de juros não deve atingir um nível muito mais alto do que esse, né? Se a gente olhar também o fato do preço do gás natural ter caído recentemente, porque as temperaturas, né, estão mais altas na Europa, e além disso, a gente tem observado uma redução, né, do consumo de gás, né? Isso tem feito com que o preço realmente fique mais baixo. Essa questão do preço do gás está muito associado também à confiança dos empresários e dos consumidores na Europa. Então, o fato do preço do gás estar caindo, né, e ter caído bastante aí nos últimos meses, faz com que a gente tenha também uma perspectiva de crescimento um pouco melhor na Europa. Então isso também deve dar um suporte aí para o Banco Central. Apesar do Fed desacelerar o ritmo de alta já na próxima reunião, a gente acha que a Europa, né, que o Banco Central Europeu, ele continua no ritmo de 50 pontos base. Em relação à China, o governo anunciou novas medidas de flexibilização da política de Covid e também de estímulo para o crescimento econômico com foco no consumo. Embora os dados de dezembro eles ainda devem ser fracos, porque os números de Covid ainda continuam elevados, a nossa avaliação é que o crescimento econômico ele vai acelerar nos próximos meses por conta da flexibilização, né, da reabertura da economia e também por conta dos estímulos fiscais e monetários. Essas foram as considerações finais sobre o cenário doméstico e internacional. 2022 foi um ano marcado pela alta de juros no Brasil, que chegou ao patamar de 13,75% e deve ser mantida por mais algum tempo, como principal medida do Banco Central para conter a inflação. Diante desse cenário, o governo precisa se financiar a um custo maior e a taxa desses ativos, que
que balizam o mercado de renda fixa, ficam mais atrativas para o investidor. Com essa maior concorrência dos títulos públicos e da renda fixa, a bolsa ficou menos atrativa e teve um ano tímido, subindo apenas 4,69%, puxado principalmente por empresas exportadoras. Os fundos multimercado, por outro lado, tiveram o melhor retorno desde 2016, subindo na média 14% em 2022, pois souberam aproveitar muito bem essa volatilidade dos ativos, principalmente de renda fixa, com aposta na subida dos juros em diversos mercados. Para 2023, acreditamos que os ativos de renda fixa, em especial o crédito privado, os fundos multimercados e os hedge funds, vão continuar a apresentar retornos interessantes e a grade de produtos da BTG Asset oferece boas opções de investimento. Quer saber mais? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e no YouTube.